Bom dia a todos. É um prazer, a gente faz isso com bastante carinho para vocês. Eu queria agradecer a Karina e o Thiago da Alco, levanta a mãozinha. A equipe da enfermagem, excelente. Para a gente é um grande prazer, uma honra. Eu vou falar um pouquinho sobre novos tratamentos em cirurgia refrativa. Essa semana eu tive uma semana muito difícil, eu sofri um pouco de bullying profissional essa semana. Na segunda-feira a gente estava discutindo sobre as aulas e um colega colocou no grupo: eu estou com 110 slides. Eu falei assim, mas você tem meia hora para falar 110 slides? E aí eu falei assim, nossa, eu estou com 0 slides. Então eu tive que correr durante a semana. Na quarta-feira ele já estava assim, não, eu cortei alguns, estou com 97 slides, eu estava com 8 já. Então, corri durante a semana, sofri bastante. Mas o que eu quero falar para vocês hoje são sobre 2 tratamentos novos. São 2 focos que eu quero falar. O primeiro objetivo é sobre a técnica cirúrgica, que é o Streamline, o TransPRK, e o Pontora, que é o tratamento topo guiado, que é a qualidade visual. O nosso foco é a qualidade visual. Então, quando eu trato o refrativo no meu consultório, eu tenho um algoritmo que eu ponho na minha cabeça. Chega um paciente que eu olho a refração, ele tem lá 2 de miopia, 2,5 de miopia, meio de astigmatismo. Eu sei que é um grau muito baixo, ele vai ter às vezes pouco benefício no tratamento topo guiado em relação ao otimizado. Então, o meu foco vai ser a técnica. Será que eu mudo a técnica, faço um PRK, faço um trans-PRK? Então, eu foco mais na técnica cirúrgica. Agora, se eu pego um paciente alto, hipermétrope, com astigmatismo muito alto, o meu foco, com certeza, é o que eu posso fornecer para ele de melhor de qualidade visual. Porque aí sim, o otimizado e a topo guiado vai ter uma grande diferença entre os resultados. E é isso que eu quero falar para vocês hoje, nessa manhã. Então, o Streamline é, na verdade, o tratamento trans-PRK, transepitelial, que tem agora no EX500. É um tratamento feito de uma só vez. É diferente quando a gente tira com a escovinha ou você faz o PTK e o PRK em seguida. Mas essa história do trans-PRK, ela já tem algum tempo. Começou em 1999, mas só em 2009 que o Schwind, a Maris, começou a fazer na sua plataforma do laser. E agora o EX, a Wave Light, começa, que é um procedimento único. O eye tracker fica ligado todo o tempo e é bastante rápido. Você não tem essa de, faz o PTK, para, liga de novo o laser, puxa o PRK e acaba fazendo novamente o laser. Então, é feito apenas em um único procedimento. Qual a diferença das 2 plataformas? No Schwind, você estabelece 50 micras ou 55 micras no centro e na periferia 65. Agora, na da Alcon, você escolhe a sua profundidade, só que ele não faz diferença multizonas. Mas você pode escolher 55, 50, 60, 65 micras, dependendo se você tem um OCT para avaliar o mapa epitelial. Eu acho que travou de novo. Só fechar. André. Então, quando a gente vai falar sobre remoção epitelial, nós sabemos que nós temos uma parte mecânica, a espátula e o rotary brush. Eu uso bastante o rotary brush. Você tem o álcool, que é a 20 a 25% por 25 segundos. O álcool aqui fica uma situação importante em relação à toxicidade. Vários trabalhos mostram que você deve usar por 25 segundos. Se você passar isso, você começa a lesionar a membrana basal e você tem depois do pós-operatório, às vezes uma deficiência de epitelização. Ainda mais que você vai usar mitomicina. Então, tem que tomar cuidado com o álcool. E o álcool também, às vezes você põe no copinho, aí você tem aquele paciente tigrão que mexe, vaza, aí você pega a conjuntiva, pega o limbo, você perde um pouco de células limbares, então você pode ter alguma complicação no seu pós-operatório. O PTK é apenas um procedimento, você tem que desligar, ligar o outro. E aqui eu coloquei, lógico, o LASIK que está em desuso, o EpiLASIK, que era apenas uma lâmina que você cortava o epitélio e depois colocava no lugar. Aqui no Brasil não pegou muito, na Europa teve muitos casos. Só você libera lá para mim o vídeo.
Acho que não está no automático, não. Então aqui só vou mostrar o que eu faço de parte mecânica. É o Rotary Brush. Às vezes o Rotary Brush fica super bonitinho, eu brinco com as meninas que é o meu Streamlight. Mas se o paciente mexe, você acaba às vezes pegando conjuntiva, fica difícil, fica muitas vezes irregular. Paciente acima de 40 anos, se ele tem um defeito de membrana basal, a hora que você encosta o Rotary Brush, solta todo o epitélio, fica irregular. Então o TransPRK, com certeza, tem a sua vantagem nessa situação. Então, aqui a gente ia secando, ficou nesse caso bem legal, mesmo assim um pouquinho, se você vai fazer uma hipermetropia, você tem que ablar um pouquinho, tirar um pouquinho mais do epitélio na região nasal, porque então a ablação da hipermetropia pode ficar fora. Foi. Em relação ao PTK e o Streamlight, eu vou fazer então o PTK e depois eu faço o PRK. Mas nós percebemos que o PTK sozinho ele induz geralmente 0,75 de miopia. Quando eu comecei alguns anos atrás, foi há um ano atrás, já passa um tempo já. Então quando eu comecei no NIDEC, o NIDEC acabava hipermetropizando os casos. Mas no EX500 do Wavelight, ele induz 0,75 de miopia por conta dessa ablação um pouquinho periférica. Então acaba encurvando um pouco a curva. Então são dois procedimentos, quando você faz o PTK e depois o PRK. E aqui o PTK ele é neutro, o TransPRK. Então a periferia não é tão ablada, então você tem um tratamento bem mais uniforme. E quais as indicações? É lógico que as indicações são todas para PRK. Se você tem paciente com córnea fina, olho seco, LASIK você piora a relação do olho seco com cortar a inervação da córnea. Pacientes praticantes de esporte de contato. Agora, o que eu acredito que é a diferença são essas duas situações. Então, pacientes com cicatriz de córnea ou defeito de membrana basal, às vezes o epitélio está corrigindo, ele faz o efeito de máscara, então ele corrige aquela irregularidade da cicatriz. Se você vai com a escovinha, você tira o epitélio e você percebe a irregularidade. Então você vai tratar uma córnea toda irregular, vai aumentar as aberrações. Então o TransPRK, com certeza, é melhor nesses casos. E se você tem alguma complicação de cirurgia prévia, eu tive um bottom hole, eu tive um fiqueto, ou flaps descentrados, com certeza o TransPRK te dá uma segurança. Nesses casos eu sempre fiz, põe um pouquinho de álcool, você vai tirando devagar o epitélio, mas mesmo assim o paciente mexe, você tem mais dificuldade. Então o TransPRK veio para melhorar bastante o nosso resultado. Aqui também pacientes ansiosos, baixa tolerância à dor. A gente teve um paciente do André, né, André? Que o paciente já tinha escutado que a mãe passou muito mal com o PRK, então no TransPRK o paciente tem uma recuperação da epitelização maior, recupera mais rápido a visão, então o paciente geralmente reclama um pouquinho menos de dor. E com isso, se você tem uma epitelização mais rápida e recuperação visual maior, você tem um retorno mais rápido no trabalho. E pacientes que são difíceis, né? Quanto mais macho, grandão, é que passa mal no laser, desmaia. E não precisa ser nem tanto macho. Tem alguns que vão dar trabalho de qualquer forma. Tem paciente que dá trabalho de qualquer forma. Você ficou bonito no YouTube. Agora é meu direito do bullying, hoje. Exato. Então, ô Bruno, solta o vídeo de novo. Nos casos de retratamentos, eu tenho mudado a técnica, então eu faço o Flaborhexis, que é isso, eu abro um pouquinho e vou puxando o flap. Então eu levanto o flap acima de 10 anos, às vezes com um pouquinho de dificuldade, mas vai. Por que isso? Nós sabemos que acima de 8 anos, se você vai abrir todo o epitélio com a espátula, você tem grande chance de ter crescimento epitelial no pós-operatório. Então, com essa técnica de Flaborhexis, que foi descrito pelo Steven Wilson, eu consigo puxar e acabo semeando um pouquinho menos de célula no flap. E depois eu lavo bastante tudo. Agora, no TransPRK, eu não consigo fazer, eu tenho medo de puxar e rasgar esse flap. O TransPRK veio para substituir isso. Você tem uma tranquilidade, eu não quero
correr nenhum risco de ter crescimento epitelial. Então você pode só fazer o trans-PRK 2x500. É uma possibilidade interessante para retratamentos mais tardios. Agora, o que nós temos de limite? É lógico que tem um limite de tratamento. Ó. Em relação à hipermetropia, vai ter mais 3. Quando você tem também combinado com astigmatismo, então tem um certo limite o tratamento do trans-PRK. Brunão, salve eu aí. Ó, dos tuminais vou colocar para vocês como funciona. Geralmente a gente molha a córnea um pouquinho com o soro gelado para baixar a temperatura e depois seca e a gente começa. Aqui interessante, a gente tem a marcação da profundidade do epitélio de 55 micras, o tempo total, a zona ótica de 6,5 e a gente tem uma barra ótica que vai mudar para o PRK. Aqui não estava mostrando porque estava em cima da tela. Aí parou, tem a contagem, abre a contagem para você parar um pouquinho o pedal, esfriar a córnea, e aí é feito o PRK. Então tirou todo o epitélio nessa parte aqui, e depois é feito o tratamento seguido do PRK. E como funciona o trans-PRK? Nós temos então pacientes com só miopia ou miopia com astigmatismo, você tem o tratamento, a zona ótica é acrescida de 0,5 para fazer o trans-PRK. E você pode escolher a sua profundidade para a remoção do epitélio. Só que na hipermetropia e astigmatismo misto você é estabelecido em 8. Os resultados com certeza são melhores. A gente observa todos os trabalhos, você tem bem menos dor nos pacientes, a recuperação da visão é maior, você tem a cicatrização mais rápida. A partir do momento que você tem uma ablação bem mais regular, tanto do tratamento do PRK como do trans-PRK, você tem menor inflamação. A inflamação reduzida, você tem com certeza a chance de ter menos RAISE. O RAISE é com certeza a conversão para miofibroblasto a partir do momento que você tem inflamação. Se você tem um tratamento, um leito onde esse tratamento foi bem mais regular, o epitélio consegue caminhar e fechar mais rapidamente, você inflama menos, com isso, com certeza você tem a chance de ter menos RAISE do que um PRK normal. Vou lá. Ei, Bruno, você está cotidiano, hein? Você usa nitromicina, mano? Isso, depois que você faz o PRK, você molha a córnea com soro gelado para baixar a temperatura e usa nitromicina normalmente. Aqui são outros trabalhos mostrando realmente o resultado do transepitelial. E agora o segundo tema que eu vou falar é sobre o contorno e forceps, porque a gente trouxe novo da ASCAS. Então nós sabemos que toda vez que a gente vai falar sobre análise de Zernig, nossa, é complicado. Nossa, eu nunca entendi direito. Então é sempre uma tristeza ver essa tabela. Mas como funciona hoje em dia? O Wavelet nós temos então tratamento otimizado, nós temos topo guiado, avaliação para modificação da asfericidade da córnea, que é o Presvilasic, o PTK, o Streamlight que eu acabei de falar, que é o trans-PRK. Então o tratamento otimizado é justamente você diminuir as aberrações esféricas. Os lasers antigos, quando eles faziam a ablação na periferia, você tem perda do laser por causa de muitas vezes a luz é refletida. Então você tinha o quê? Você tratava o centro e essa parte da córnea não era tratada. Então você tinha o cotovelo aqui, que é o que causava as aberrações esféricas, tanto negativas no caso da hipermetropia, como positivo nos tratamentos de ablação miópica. E o Wavelight e outros fizeram justamente isso. Você tem o spot adequado na periferia. Então você mantém a curvatura mais regular da córnea e diminui as aberrações. Então, em baixos graus, por isso que o tratamento otimizado em relação ao topo guiado, a diferença é mínima. E o topo guiado? O topo guiado teve uma confusão no começo. Sempre existiu o topo guiado. O
o que nós fizemos hoje é o seguinte: o topoguiado era sempre para córneas irregulares, pós-RK, cicatriz de pterígio, ilha central, ablações descentradas. E o contor é justamente o tratamento de topoguiado em córneas virgens, córneas normais. Quais são as indicações? São os tratamentos das aberrações de alta ordem, né, coma, trifóide, angulocapa, principalmente em pacientes auto-hipermétricos, e ciclotorção em pacientes com astigmatismo. Então aqui, ó, as indicações: nós temos auto-hipermetropias, nós sabemos que nas altas hipermetropias nós temos angulocapas importantes, astigmatismo importante. O paciente, quando ele deita na maca do X500, ele pode ter ciclotorção. E a gente faz isso na catarata. A catarata nós marcamos com pêndulo ou com velho, o paciente deita e a gente coloca a posição da lente adequadamente. O paciente com 3, 4 de astigmatismo, se ele rodar 1 grau o tratamento, vai perder 3% do efeito. Então tem vários médicos, a gente vê, fez um tratamento menos 4 de astigmatismo. Passou 3 meses, está com 1 de astigmatismo. Sobrou provavelmente porque teve ciclotorção. Então, paciente com astigmatismo alto, é importante você fazer o tratamento topoguiado, porque você compensa com as fotos do topolizer na ciclotorção na hora do laser. Retratamentos refrativos são importantes. Pacientes com queixa de halo e glare, paciente chega no consultório, antes do tratamento já fala: doutor, à noite para dirigir é difícil, motorista profissional, paciente exigente, médicos, advogado principalmente, arquiteto. Então tem que tomar cuidado nesses casos. Então aqui é um tratamento que a gente vê. Já tem aqui, já é o software dele antigo, nós estamos com o software novo. Esse aqui é em Belém com o paciente. Já foi aqui, né, Marcos? Foi? Foi. Então o PRK, ó, já tem a foto do tracking. O paciente rodou. Aqui eu vi, passou rapidinho, mas ele teve uma ciclotorção de meio grau. Então não modificou praticamente nada. Mas eu já vi paciente que teve deitando 7 graus de ciclotorção. Então se a gente contar que cada grau ele perde 3%, ele acaba perdendo bastante, ainda mais em graus altos. Então esse é o tratamento. Você também faz o angulocapa, que você coloca em 75% e é feito o tratamento. Então, como que funciona o tratamento do contora? Toda vez que a gente pega o paciente no consultório, nós temos a refração manifesta. A refração manifesta, ela é somada ao astigmatismo corneano com o efeito das aberrações de alta ordem. Então, você tem um efeito de alta ordem nas aberrações, muda com o seu astigmatismo corneano e faz isso. Por isso que quando você vai fazer a sua refração, eu achei o eixo a 10, aí o pentacante dá a 180. Essa diferença muitas vezes é dada não só pelas essas aberrações principalmente, mas também pela córnea posterior. Então é um conjunto de vetores a sua refração. Então é aqui, se a gente fizer uma análise de Fournier do seu astigmatismo corneano, nós temos, separando as aberrações de baixa ordem, que são o quê? O astigmatismo, aberração esférica, se você tem miopia, astigmatismo, hipermetropia, o astigmatismo, e as aberrações de alta ordem. Aqui trifóio, descentração, coma, isso tudo faz a salada de fruta, que é o seu astigmatismo. A refração manifesta. Tirou o negócio da A rede aí, Então, o WFO, que é otimizado, é o tratamento simétrico e refração manifesta. Ponto. O contor é a abordagem mais fisiológica. Você vai avaliar toda a superfície anterior da córnea. Então, você vai levar em conta as aberrações de alta ordem. E você tem que saber que, muitas vezes, você muda a magnitude e o eixo do astigmatismo. Então, como é feito? Nós fazemos o cálculo, o topolizer. Isso é feito os cálculos, colocado também
no computador e jogado para o EX500. Mas como é feito esse cálculo? Como é feito esse cálculo? Ah, o machão. O machão tá aí. 20 anos. Quando a gente começou, o cálculo era muito empírico. Você tinha lá 3 de astigmatismo, o topolizer pegou 4. Então a Alcon sempre falava, você põe todo o astigmatismo, compensa o esférico, e aí você muda o eixo. Então a gente ficava um pouco, puxa, faz, não faz, como funciona? Então nesse caso aqui, vou exemplificar, os exames todos normais, paciente machão, plano com 2,75 a 10, plano com menos 175. Machão mesmo. Mas vamos lá, ó. O Contora fez o seguinte, o paciente com 2,75 a 10 foi medido 3,85 a 5. Então tem uma diferença grande, puxa, eu vou fazer esse grau todo, como funciona. Quando você zera o que você quer corrigir, eu não vou corrigir o grau do paciente, eu consigo ver todas as aberrações dessa córnea. Então se eu voltar aqui, isso é o tratamento otimizado, é o tratamento do astigmatismo que eu vou fazer, isso que eu vou corrigir. Ah, não quero corrigir o grau. Se eu colocar 0 lá em cima no target, eu vou ver só as aberrações. Então eu consigo perceber essas aberrações de alta ordem que está modificando a refração do meu paciente. E aí que entra o Forceps. O Forceps é um novo software que foi desenvolvido pelo Mark Lobanov. A gente teve o prazer de conhecer ele na Aspers e a gente fez um curso com ele, que é justamente a análise vetorial de todos o que pode estar modificando essa córnea. Como funciona? Então a gente coloca o exame dentro do software, então ele já deu lá, a sua refração manifesta é essa, legal, o Contora te deu isso. Coloca aqui, coloca os dados do Pentacan e também da córnea anterior, do Pentacan e a córnea posterior, e manda analisar. Ele vai analisar todas as aberrações, então eu consigo ver o que ele chama de talos, essas alterações mais elevadas da córnea, e ele faz a avaliação vetorial. Então nós temos aqui, em verdinho é o astigmatismo corneano, aqui a aberração, o talos, o astigmatismo interno, e ele vai falar, com essa avaliação vetorial, isso é o que você tem que tratar, 2,97 a 8. Então fica muito mais palpável e fidedigno o resultado. Se a gente for passar para frente, o olho esquerdo, mesma coisa, 3 a 175, bateu o eixo, bonitinho. Aqui a mesma coisa, o astigmatismo sendo tratado. Eu zerei, eu vou avaliar só as aberrações de alta ordem. Isso foi para o software, avaliou, então ele pôs esses 2 vetores. Eu não gostei, então eu posso modificar também. Então eu criei os meus vetores. Eu quero essas 3 áreas de vetores da aberração de alta ordem do trifoil e calculei. Então aqui nós temos o astigmatismo manifesto, bateu praticamente, não tinha diferença nenhuma, mas bem mais fiel à refração manifesta. E é lógico que os trabalhos todos mostram que os resultados são excelentes, tanto no Contora, e agora o Lobanov deve estar para publicar os seus resultados também no site dele, tem já os resultados. A gente observa, com certeza, você tem melhora na dificuldade para dirigir à noite, melhora na leitura, pacientes que reclamam de glare e halos. Então, com certeza, você tem resultado nesses pacientes com graus mais elevados de hipermetropia, astigmatismo e até de miopia. Aqui a mesma coisa. E o que vem no futuro, de perspectivas futuras? Essa imagem é você linkar uma imagem multimodal. Você tem várias informações nesse aparelho, como o Pentacan Wave, que vai juntar Sharp com biometria, com Wavefront, aberrometria, tudo num aparelho só.
que é o novo side map da Wave Light também. Que vai ser o novo aparelho que vai justamente fazer todos esses dados para você poder ter um melhor tratamento do paciente. E aqui foi uma dica do Henrique, a gente ficou discutindo, será que não dá para usar o Fortis para litisória? Você afinar o resultado, você tem um Barrett que faz o cálculo do astigmatismo corneano, mas com a avaliação de câmara anterior, com a posição da lente do cristalino, não dá para você afinar essa córnea com as aberrações e melhorar o implante de litisória? É uma possibilidade no futuro. Obrigado, gente.